Boa tarde. Boa tarde para quem está no Brasil. Boa noite para quem está aqui na Europa. Bom dia para quem está num lugar que ainda é de manhã. Muito bom estar aqui com vocês. Tá de volta. Oi, Paula, Elaine, Ilmara, Gabi. Muito bom estar de volta. Um pouco estranho, confesso, mas é gostoso estar aqui com vocês, resgatar esse laço, que querendo ou não, aqui a gente tem muito mais proximidade, né? Eu sinto que a nossa troca ela é muito mais instantânea, né? Diferente lá do grupo do Telegram, ou até de um e-mail que eu escrevo e vocês recebem. É diferente, eu sei que é diferente. E eu confesso que eu senti, sim, muita falta dessa troca aqui. É muito importante para mim, sabe? Estar aqui com vocês e perceber, né, como as coisas fluem, as energias fluem e a gente recebe de uma maneira mais rápida, e a gente percebe e a gente pode compartilhar. Então, estou muito feliz. Faz 2 meses exatamente que eu fiz minha última live aqui. Foi o de energias de fevereiro, e aí logo eu decidi, né, que eu ia dar esse tempo, e foi muito, muito, muito importante para o meu processo. Eu realmente agradeço poder ter essa oportunidade, né, eu sei que nem todo mundo pode simplesmente falar, quero me desligar do mundo e parar, né, mas é tão necessário, a gente precisa perceber cada vez mais que a nossa vida ela é nossa, né? Ela é do nosso ponto de vista. Então, se não faz sentido pra gente que tá vivendo aquela experiência que é esse personagem, a gente precisa reformular às vezes, a gente precisa parar, descansar, refletir. A gente vive numa sociedade que pede da gente essa velocidade inalcançável, né? Uma coisa insaciável mesmo, parece que nunca tá bom o suficiente, que a gente nunca tá fazendo o suficiente, e é importante a gente parar e refletir, para onde a gente está indo? Será que aquele caminho é o certo? Faz sentido para mim, né? Para cada um que está vivendo a própria trajetória? Então, eu convido vocês a sempre refletirem também a respeito disso. E claro, fazendo as alterações, digamos assim, conforme é possível para cada um, porque eu sei que nem todo mundo pode, mas sempre tem algo que a gente pode mudar na nossa rotina, na nossa jornada, para que ela fique cada vez mais alinhada com o que a gente deseja experienciar aqui. A vida é uma só e a gente tem que ficar mais atento a esses momentos que o nosso coração pede para a gente fazer algo diferente, tá? Então, queria agradecer por todo mundo que entendeu esse processo, que respeitou o meu tempo e que agora está aqui de volta comigo. Eu decidi voltar por vários motivos, na verdade. Primeiro que tudo é um ciclo, né? Então a gente percebe que vai ter momentos que a gente quer expandir, que a gente quer fazer muita coisa, que a gente tá mais exteriorizado, digamos assim, né? É a fase que a gente vai para fora, digamos. E vai ter fase do ciclo em que a gente quer olhar para dentro, em que a gente quer investigar melhor o que a gente está sentindo, quem a gente é de verdade. Pelo menos a gente deveria. Eu sei que algumas pessoas fogem dessa fase do ciclo, mas ela existe para todo mundo. É que algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm um pouco mais de dificuldade em lidar com essa energia. E a gente precisa respeitar. Então, eu passei por esse momento, mas uma hora chega, né, um ponto que você fala, tá, já vi tudo o que eu tinha que ver, já descansei a minha mente, já reformulei dentro de mim, né, todos os processos. Então agora é hora de sair da concha de novo, sair da casquinha. E por isso eu decidi, né, voltar, porque eu senti que eu já estava bem, já precisava dessa troca, sabe? Eu realmente tinha inspirações a compartilhar com vocês. Então eu decidi voltar porque a minha inspiração voltou, porque a minha energia está melhor. Aqui no hemisfério norte já é primavera, isso faz toda a diferença. Quem mora aqui sabe, né?
o quanto a primavera faz a gente florescer, faz a gente pensar nesse renascimento, nesse momento de renascimento. Então é como se agora eu estivesse pronta para renascer. Fiz meu aniversário, né? Então tive meu retorno solar, e o último mês antes do aniversário é sempre esse momento em que a gente para refletir, em que as coisas elas ficam um pouco muito truncadas, talvez, ou pedindo para a gente ter esse momento com a gente, né? E aí depois que passa também a energia volta, a gente fica mais animado. Então foram vários processos. O ano novo astrológico também, que abriu um novo ciclo, né? Até fiz uma live sobre isso lá no YouTube. Então, na verdade, eu não parei 100%, eu só dei um tempo daqui, porque para mim, né, o Instagram, ele tem uma velocidade mais rápida, vocês sabem disso, né, vocês estão aqui. Então, como tudo é muito rápido, e muita informação e muita coisa, depois de um tempo aquilo começa a exceder, né, pelo menos para mim, que tenho uma tendência e a hipersensibilidade a ter um overload mesmo, sabe, uma coisa que sobrecarrega, sabe, e quem é mais sensível sabe do que eu tô falando. Mas vamos lá, tô de volta, tô bem, na verdade eu sempre estive bem, tá, gente? É que eu só queria mesmo esse movimento de recolher e olhar mais pra mim, né? Então agora eu tô pronta para compartilhar novamente. Vamos falar sobre as energias de abril, vamos trazer um pouquinho mais sobre o que o céu tá apontando, digamos assim, enquanto arquétipo, enquanto caminho, enquanto direcionamento para o nosso mês. Março foi um mês bem desafiador, né? Eu acho que todo mundo sentiu, porque era um processo de fechamento de um ciclo, uma abertura aí para um novo ciclo, mas todo ciclo, de certa forma, ele é uma repetição, né? Então a gente tá lá seguindo a nossa vida e a gente percebe esses momentos em que a gente volta no mesmo ponto e aí ou a gente repete mais uma vez tudo aquilo, né? Ou a gente dá um salto a uma roda um pouquinho mais acima, então é a espiral, né? Então, se a gente não percebe esse movimento, a gente vai ficar a vida toda girando em círculos. Então, círculos e círculos e círculos que sempre se repetem. É exatamente a mesma coisa, é o mesmo ciclo, as coisas que acontecem, as pessoas, os relacionamentos, enfim, as questões que a gente tem. E a gente muitas vezes se percebe preso nesse padrão, né? Nessa repetição, porque é o ciclo ali. E enquanto a gente não vira essa chave, enquanto a gente não percebe, a gente não consegue dar esse salto para um círculo acima, que vai subindo na espiral da evolução, tá? E o que acontece? Março foi esse momento desse fechamento e dessa abertura para o novo ciclo. Então, quem percebeu tudo o que aconteceu com cada um aí dentro do que estava acontecendo na própria vida, conseguiu dar um salto. Então, tá abrindo um novo ciclo agora, cheio de possibilidades, de novas possibilidades, de infinitas possibilidades. Eu adoro essa palavra, né, esse mantra aí de infinitas possibilidades, e tá pronto para poder plantar as sementes, né? O solo foi preparado. Já quem, né, não percebeu ou continua ainda preso em algumas questões, pode se ver repetindo o padrão, né? Então essa repetição de padrão é até que a gente realmente consiga aprender, entender, assimilar. Por que a gente está passando por isso, né? De onde vem essa questão? Onde que começou? Qual foi a crença que eu guardei no meu inconsciente? Porque nada surge do nada. A gente aprende em algum lugar, a gente vive alguma situação e a gente guarda aquela informação e segue para a vida levando aquilo como um alerta, né? Um alarminho que toca na cabeça, tipo, para não repetir, ele guarda aquilo para te proteger, mas aí você passa a fugir e meio que atrair ao mesmo tempo, porque é o que você está emanando, né? Ou ele guarda uma visão distorcida de algo, né? E aí ele acha que é sempre assim. Então, esse achar que é sempre assim, cria sempre as mesmas situações. Então, são os padrões que a gente precisa começar a perceber. E por que eu tô falando isso? Porque abril, ele tem uma energia um pouco mais intensa do que março. Então, vamos pensar. Se o céu, né, principalmente, é que março tinha uma energia muito pisciana. E peixes, quando a gente não tá bem
ancorado com a nossa energia mais sutil, espiritual, emocional, a gente tende a ir para o lado sombra dele, né? Que é essa sensação de perdição, né? De estar perdido, de se sentir confuso, ou cair muito nessa questão do sofrimento, né? Então a gente viu um pouco disso, ou viveu em algum nível isso na nossa vida, uma certa melancolia, uma certa tristeza, um lado sombra ali dessa energia. Só que agora a gente já começou um novo ciclo, então 2021 já começou, agora oficialmente para astrologia também ele começou. E na verdade ele começa com o ciclo anterior ainda em peixes, então a gente está finalizando esse ciclo pisciano cheio de planetas e pontos em peixes até o dia 10 de abril. Então esses primeiros 10 dias do mês a gente ainda vai ter essa mesma tendência, a gente ainda vai ter algumas questões para resolver nesse sentido, de olhar para os nossos padrões, de olhar para as nossas emoções, para aquele lugar onde a gente está sempre patinando, onde a gente, de certa forma, se sente vítima. Eu acho que aqui a gente vai ter que olhar para essa questão, para alguma situação na nossa vida, enfim, e perceber onde a gente se sente vítima. Ali é um papel que a gente está assumindo. Então eu sei que para quem está nessa posição, você primeiro está identificado com ela, né? Mas você falar para a pessoa, tipo, ó, você está identificada com essa posição de vítima, ou você está vivendo ou sentindo isso, né? E não é que a gente não valida, pelo contrário, não é que isso não é real. A pessoa não está inventando aquela situação, ou ela não está, né, enfim, criando aquilo, né? Mesmo que inconscientemente ela esteja atraindo, né? Não criando. Mas ela vai ter que perceber em algum momento que ela não precisa ficar nessa posição para sempre. Ela não precisa manter esse papel. Essa identificação, ela faz a gente ficar. Então, a gente pode passar por situações que em algum momento a gente pode julgar como fomos vítimas de algo. Mas se a gente se identifica, eu fico nessa posição, eu assumo esse papel. E quando eu assumo esse papel, aí ele está gravado em mim, e aí eu vibro naquela frequência, e a gente atrai um monte de situação que vai fazer a gente se sentir dessa forma. Então a gente precisa primeiro se desidentificar desse papel. Então se tem alguma situação que você se sente vítima, e eu sei que o nosso ego, a nossa mente vai dizer, ah, mas foi o fulano que fez isso, você não sabe o que aconteceu, porque foi tal e tal coisa, olha que horrível isso que aconteceu. E mais uma vez, não é não validando a sua dor e o seu sofrimento, é apenas fazendo um convite. Até quando você vai ficar apegada a isso? Entendem? Então, em algum momento a gente tem que desistir, a gente tem que soltar esse papel. E esses primeiros 10 dias do mês, eles são muito um convite para a gente fazer esse processo, para a gente passar por essa limpeza das nossas dores mais profundas, porque vai ter a energia da lua minguante, tá? Então, a gente começa o mês com essa energia pós-lua cheia, e vai em direção à minguante, vai pedindo para a gente minguar, vai pedindo para a gente se recolher, vai pedindo para a gente olhar mais para dentro e perceber esses padrões. Então eu tô realmente dando essa dica, porque como é o ciclo pisciano, sempre vai ter um lugar da nossa vida ali, né, que a gente acha que é vítima, que a gente se identifica com esse papel. E às vezes isso não está acontecendo agora, mas às vezes lá atrás aconteceu alguma coisa e você se sentiu tão vítima que você carrega isso até hoje. E é esse carregar que está pesado, é essa posição, é essa identificação que está fazendo você patinar em outras coisas. Porque pensa comigo, se você absorve, enfim, veste o arquétipo da vítima, como que você vai assumir um outro papel que seja o oposto disso? Por exemplo, você quer que alguma coisa dê certo para você, mas quando as coisas dão certo, geralmente dão certo para uma pessoa que está num arquétipo de vencedor, de vencedora, ou de uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que lidera a própria vida, então de líder de si mesmo, de mestre de si mesmo, ou uma pessoa consciente, pelo menos, né, do que ela quer e do que está à disposição ali para ela. E quando você está lá na posição de vítima, ou ela inconscientemente está vibrando ainda, porque lá atrás aconteceu alguma coisa, enfim, você está ali
apegado àquele papel. Como é que você vai ser a pessoa que é bem-sucedida, a pessoa que tem um relacionamento legal, a pessoa que consegue viver um outro arquétipo, se aquele ainda está preso em você? A partir do momento que você sair, né, dessa posição de vítima, você perde. Então, para você conseguir, para as coisas dar certo, aí como é que você vai fazer? Se você ainda é a vítima, ela não consegue. A vítima, ela é coitadinha, a vítima, ela é pobrezinha, a vítima é, olha como eu sofro, eu preciso de ajuda, olhem para mim, cuidem de mim, né? Então, é muito esse olhar da vitimização. E enquanto a gente não sai desse arquétipo, a gente não consegue ir pro arquétipo do vencedor, do que dá certo, do que as coisas acontecem, do próspero, do abundante. Percebem a incoerência e o paradoxo aqui? Então é isso que a gente vai ser convidado a olhar nesse momento, nesses primeiros 10 dias principalmente, para a gente fazer esse processo de limpeza e purificação desse arquétipo. Eu sei que quando a gente fala de coisas muito metafísicas ou muito emocionais, psíquicas, coisas que são além da matéria, então se a gente está falando de coisas práticas, eu posso falar para você, olha, você tem que fazer isso, isso, isso para se livrar do papel de vítima, tá? Então amanhã você vai lá, você, sei lá, compra uma roupa nova e tá tudo certo e você veste essa roupa e você não é mais vítima, né? Eu queria que fosse fácil e tranquilo assim, né? Mas quando a gente fala dessas questões mais internas, cada um vai ter uma maneira, cada um vai ter um nível de apego, cada um vai ter uma forma de que alguém pode chegar e falar para você e vire uma chavinha. Mas às vezes, por exemplo, o que eu tô falando aqui vai ser uma dessas coisas, que vai virar uma chavinha em você e isso vai ser o suficiente para você sair desse arquétipo. Mas para algumas pessoas não. Então aí entra mais uma vez e sempre o autoconhecimento. É você olhar para você e analisar, porque tem muitas pessoas que estão tão identificadas com o papel de vítima que se você fala para elas, ela não aceita que ela está nessa posição. Ela não consegue se ver ainda. Então o primeiro passo para tudo na vida, para qualquer mudança, qualquer coisa que você queira mudar, é ter consciência. Porque a pessoa que ainda está presa naquele estado, e aqui a gente está falando da vítima, mas podia ser qualquer outro arquétipo, enquanto ela não percebe que ela está naquele padrão, que ela está presa, ela não se vê um pouquinho de fora, ela não consegue limpar, ela não consegue perceber, ela não consegue sair daquela situação, porque primeiro ela nem acha que ela está na situação, né? Então, aqui o primeiro passo é perceber, tá? Percebi o padrão. Você vai ter que olhar, você vai ter que analisar, cada um vai ter uma forma. Então, existem terapias para isso, claro, né? A hipnose, o Theta Healing, qualquer terapia que você sinta que é para você. Às vezes até uma terapia, sei lá, é uma questão familiar, porque você olha, sua mãe é assim, ou tem uma tia que é assim, então tá um emaranhado ali sistêmico, então a constelação familiar ajudaria. Ou um processo mais terapêutico de psicoterapia, né, de psicanálise. Então eu acho que cada pessoa vai sentir o que é importante para ela. Eu acho que você pode fazer várias coisas, por exemplo, se você estiver disposta a isso. Então cada um vai encontrar o próprio caminho. A questão aqui é só perceber. E o que acontece? Quando a gente está nesse arquétipo, quando a gente está nessa posição, então vamos pensar que eu falo isso para vocês. Só que você vai começar o mês e vai começar a acontecer um monte de coisa, e você vai se sentir muito mal, você vai se sentir a vítima, digamos assim. Então essas coisas, elas estão acontecendo para você perceber. Então sabe aquele cutucão? Então se você aconteceu alguma coisa e você se sentiu vítima, doeu, você falou, nossa, fui atacado, ou alguma coisa aconteceu que você vem com esse sentimento e você se agarra a ele, é só uma tentativa, né, do universo, enfim, de mostrar para você, olha só como você está apegado. Então não é punição, não é maldade, não é o mal, não é o negativo, não tem nenhuma força externa. É só um processo energético ali de magnetismo para aquilo que você está vibrando. Então as coisas vão acontecendo para a gente tomar consciência que tem um padrão. E a gente muitas vezes não só não percebe o padrão, como se afunda ainda mais nele. Porque a gente reforça aquela dor, a gente reforça aquela sensação,
tá? Então, observa, né? Às vezes, quando a gente está buscando a cura, a percepção de alguma coisa nossa, algum processo nosso, a maioria das vezes a gente já vai em direção a isso e não precisa acontecer. Entendeu? Então, não precisa necessariamente acontecer um fator externo. Se a gente está buscando o autoconhecimento, se é uma coisa que parte da gente, a gente está se movendo. E essa movimentação energética no sentido de se abrir para mudar alguma coisinha ali, alguma percepção, né? Para se curar mesmo. É que eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque parece que a gente está doente, parece que a gente é errado, que está torto, precisa consertar. Eu acho que é mais um sentido de mudar a percepção, é ressignificar. Para mim, curar é ressignificar, porque você muda a sua visão a respeito de alguma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo, porque a situação em si, a gente não vai conseguir mudar, a gente não tem esse poder, tá? Então, observa, os primeiros 10 dias podem ser um pouquinho mais desafiadores. Tem alguns aspectos no céu que podem intensificar aí alguns processos. Na verdade, em abril todo, né? Mas eu tô indo por partes, primeiro falando ainda dessa energia dentro do arquétipo da vítima, da alunação de peixes, tá? Eu não vou falar de aspecto, o nome do aspecto, enfim, tá? Vou falar mais da lua cheia e lua nova, porque eu fiz um post no blog, eu vou deixar o link aqui depois da live, porque lá eu descrevo tudo, tipo, tal dia, tal aspecto, tal coisa. E aí você consegue, inclusive, deixar ele ali para você anotar as datas, para você observar o que acontece com você. É bem um direcionamento, assim, bem interessante para o mês, tá? É um calendário mesmo para a gente anotar as datas mais importantes. Então, não vou focar tanto no aspecto em si, mas então, primeiros 10 dias, um processo mais de limpeza e finalização. Vou só beber uma aguinha. Aí tá. Dia 11, a gente tem uma lua nova. O Sol e a Lua vão se encontrar lá no signo de Áries. E aqui a gente tem um empurrão do universo para olhar para frente, para o novo, para começar a intencionar a vida que a gente quer ter daqui para frente, o novo ciclo que a gente quer viver. Lembra que eu falei? Ou a gente fica dando voltas e voltas, então pensa nesses 10 dias como uma chance da gente fazer algo novo, da gente fechar um ciclo para começar numa espiral acima, porque senão vai ser aquela velha repetição de padrão. E vocês vão perceber, o coletivo, e eu não foco muito no coletivo, vocês sabem disso, né? Vocês veem que eu não falo sobre isso porque eu foco muito em cada velinha, né, em acender uma vela e vela por vela a gente iluminando o mundo, porque se a gente foca muito no coletivo, o coletivo é o outro, o coletivo é o fora, a gente tem muito essa visão que a gente não está inserido nesse todo, a gente não tem a mente parece que ela separa os outros da gente, né, quando a gente fala o coletivo não sou eu, quando a gente vê o lixo na rua é o outro que joga, não sou eu, né, então não adianta ficar falando muito de maneira geral, mas a gente pode perceber, aqui só para vocês verem, o quanto o coletivo talvez vire fique girando em torno. Então é isso que eu tô querendo dizer. Você vai olhar para o lado e talvez você veja muitas pessoas e o coletivo enquanto todo dando voltas em círculo, ou seja, repetindo o mesmo padrão que a gente já está percebendo que esse ano está sendo uma repetição do ano passado, né? Das questões que a gente não olhou, que a gente não acolheu e muito menos resolveu no sentido de ressignificar. Então, agora a gente tem esses 10 dias muito chave aí para a gente fazer esse processo, né, de se desapegar dessas coisas, desse último ciclo, tipo, é o último resquício do ano novo, do ano astrológico anterior, né, aí a gente encerra. E aí dia 11 é como se um portal se abrisse, então vamos pensar que a lua nova é a lua entrando na frente do sol. E quando ela passa em frente ao sol, nesse momento há um alinhamento. E esse alinhamento é como se fosse um corredor mesmo. Eu vejo como um portal mesmo de energia. Ontem, acho, essa semana eu vi uma notícia da NASA
falando de Urano, que a sonda lá captou os raios X que ele enviava e tal, que ele pega do Sol e rebate esses raios, né? Então, a gente começa a perceber que, literalmente, os planetas, o Sol, enfim, ele emana raios, né? O Sol, a gente sabe porque a gente toma Sol, a gente vê os raios, raio X, raio ultravioleta, enfim, não sou dessa área, então, a gente sabe que tem. Mas a gente pode perceber, então eu vejo, pelo menos dessa forma, com a lua nova, esse alinhamento onde a energia ela vem mais forte, né? E aí a gente vai ter essa abertura e esse convite, e eu diria mais, uma oportunidade, era essa palavra que eu estava buscando, uma oportunidade para a gente dar um salto quântico, quer dizer, quando há esse alinhamento, é como se abrisse esse portal. E nesse momento, o que cada pessoa estiver vibrando vai definir para onde ela está indo. É assim que eu vejo. Então, eu vejo literalmente como um portal. E aí, eu vou falar assim, uma pessoa está lá vibrando baixo, ainda na posição de vítima, se achando vítima da vida. Ela vai para esse lado, porque ela vai repetir a roda, até ela perceber que ela não é vítima e que ela precisa decidir sair desse arquétipo, né? Então, a pessoa voltou e repetiu. A gente vai ver a maioria das pessoas aqui, talvez, ainda, né? O coletivo. E quem tiver consciente, e é isso que eu tento trazer aqui para vocês, esse convite, né, para a gente elevar nossa consciência, e aqui eu me incluo, porque eu falo com vocês de um lugar de mensageira, mas eu também sou a humana, que também vive um monte de questões e situações internamente, né? Então, eu falo para vocês, mas eu também falo para mim, e me incluo aí, né? Então, quem tiver consciente, conseguir manter a frequência elevada e conseguir intencionar, nesse momento consegue ir para a espiral acima. E aí vai poder abrir realmente um novo ciclo. Não vai ser um ciclo de repetição de padrão. Vai ser um ciclo realmente novo. Então, essa lua nova, ela está convidando a gente a realmente focar em algo novo na nossa vida. E as coisas novas, elas estão muito relacionadas a uma mudança de paradigma, a uma mudança de visão, a uma mudança de você realmente abrir, né, a mente. Porque vamos pensar numa mudança física, né? Uma mudança física exige que você mude tudo, mude de lugar, de cenário, de pessoas ao seu redor, né? E a sua mente, ela tem que estar disposta àquilo. Então, às vezes, mentalmente falando, é a mesma coisa, você tem que mudar o cenário ao seu redor, você tem que mudar de casa, né? Só que aqui dentro, quer dizer, se você vive sempre na mesma casa, que são as mesmas ideias, né? Convivendo com as mesmas pessoas ali dentro, né? Vamos pensar que a casa é aquela caixinha do paradigma que você vive. Em algum momento, você vai ter que mudar de casa. Você vai ter que desconstruir essa casa e vai ter que construir outra, né? Uma mudança mesmo de percepção e de padrão, tá? Então, a lua nova, anotem aí, dia 11, ela vai oficialmente dar início ao ano astrológico de 2021. Agora a gente pode dizer que 2021 realmente começou. E se ele for uma repetição de padrão para você, você já sabe, é porque você ficou preso ali na roda, porque teve alguma coisa que você não entendeu e não aprendeu, nem apreendeu, né? E aí a gente vai olhar para o lado e ver talvez pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, ou ver a sociedade enquanto um todo ali, o coletivo, né? Como eu falei, o outro, né? Não eu, repetindo também o mesmo padrão. Então isso vai ser bem claro aí, dentro de tudo que eu expliquei, quem vai estar de um lado, né, quem vai ali naquele momento continuar na mesma frequência, ou seja, criar a mesma realidade, ficar ali naquela mesma dimensão, mesmo padrão, e quem vai dar um passo acima, né, e aqui não é dizendo que um é melhor ou pior, tá, é realmente uma escolha, né, uma escolha da alma. A alma, quando a gente vem pra cá, ela quer viver experiências, ela não quer ficar repetindo a mesma coisa. Se a gente começa, sei lá, assistir sempre o mesmo filme, e sempre para o mesmo lugar, fazer sempre a mesma coisa, e estar sempre com as mesmas pessoas, né, dependendo aí, claro, né, a gente mantém algumas pessoas importantes, mas eu quis dizer aquela repetição,
né? A gente começa a ficar um pouco enjoado, entediado, enfim, porque a alma, ela anseia por coisas novas. E a gente adora levantar essa bandeira do novo. Ah, porque eu quero uma coisa nova, porque eu não aguento mais, porque, eu quero uma coisa diferente. Só que se aparece uma oportunidade, a gente morre de medo e não quer mudar. Vocês percebem isso nas pessoas e até mesmo na gente, em vocês mesmos? Como a mudança ela dá medo na gente, como a gente evita a mudança. Então existe a parte consciente, que é aquela parte insatisfeita com o que existe, mas existe o inconsciente ali que morre de medo da mudança, morre de medo do novo. E aí o que ele faz? Ele continua naquela situação, por mais insatisfatória ou desafiadora que ela seja. Então agora, todo mundo que fala aí, que quer coisa nova, que quer o novo, que adora coisas novas, que quer mudar, né? Todo mundo que tem esse discurso. Agora é a hora realmente de atrair o novo. Agora é a hora de deixar o novo entrar. E às vezes sim, são coisas que dependem da gente. Então, sei lá, se quer um novo emprego, você vai ter que mandar um currículo, você vai ter que falar para alguém que você está procurando, você vai ter que fazer um movimento mais físico. Mas eu vejo muito mais forte o movimento interno. Porque quando a gente decide aqui dentro, quando a gente se dispõe a algo, sabe aquele momento que você fala assim, não, chega, agora eu preciso mudar, eu preciso fazer, é uma decisão interna. É como se você abrisse o seu campo, expandisse ele e enviasse uma outra frequência eletromagnética. Então você estava enviando aquela frequência de, tá bom aqui, tá bom, mas tá ruim, né? E aí, nesse momento, você abre o seu campo. E quando você abre o seu campo porque você decidiu internamente, às vezes você não precisa nem fazer esse movimento externo de mandar currículo ou falar para alguém. Você recebe uma ligação ou aparece a oportunidade na sua frente. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Não sei se alguém tem aí até um exemplo para dar, porque é muito isso que acontece. Tá? Então, aproveita esse momento que realmente todas as portas estão se abrindo, digamos assim, e não tenha medo de entrar, mesmo que você não saiba muitas vezes o que vai estar do outro lado, mas é o que a nossa alma deseja, experiências novas, diferentes, que tragam alguma nova abordagem, algum novo aprendizado, ou simplesmente uma experiência, né, para nossa alma. E ela vai estar sempre alinhada com a nossa frequência. Então, se você está vibrando no medo, não é uma frequência que vai atrair coisas muito diferentes de situações que te façam sentir medo, né? Ou é um padrão seu, e daí você sempre vai estar vivendo tudo, mesmo que positivo, com essa camada por cima, né? Tipo, por melhor que esteja a situação, sempre vai ter aquela coisinha por trás, né? Então, a gente precisa observar e mudar esses padrões aí, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui até agora, só para eu poder me situar. Aí tá, né? A gente tem lá a semana do dia 11, muito esse portal se abrindo. O mais importante aqui, intenção. Eu tenho até uma ideia de livro que, se a inspiração vier, um dia eu vou escrever, que é O Poder da Intenção. Porque é muito isso, assim, tudo começa com uma intenção, tudo começa com um pensamento direcionado. Então, a gente sempre intenciona algo quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente faz, a gente tem uma intenção com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu tô aqui hoje com uma intenção. Mesmo quando a gente acha que não tem intenção, a gente tem uma intenção inconsciente por trás. Você nunca abre a boca para falar se você não tem a intenção de comunicar algo, né? Então, é muito forte como a intenção, ela governa a nossa vida. Só que quando a gente tem uma intenção que não é tão clara, ou que está baseada em medo, né, ou nessas crenças e padrões, a gente não percebe, mas a gente está intencionando, só que de uma maneira errada e distorcida. Então, aqui, aproveita, intenciona. Intenção é a chave, tá? Inclusive, nessa ocasião, e pensando muito nisso, porque eu era a doida das listinhas, né, de lua nova, eu sempre escrevia, tenho todas anotadas aí nos caderninhos da vida, e é muito interessante olhar coisas que eu, sei lá, comecei lá em 2016 a fazer as listinhas, né, olhar coisas que eu tinha colocado lá e ver que elas se realizaram, sabe, é realmente muito
muito mágico mesmo, você perceber o poder da sua intenção, porque você colocou ali uma intenção. E quando a gente solta no sentido de não tenho pressa, né? Claro que na hora a gente vai criar uma expectativa, mas tem coisas que até a gente deixa de lado e depois de um tempo vai lembrar que já aconteceu, né? Então, como eu estava muito nessa tendência, nessa questão dos rituais até, né? E vocês sempre me pediam, eu criei, nesse tempo que eu estava offline, né, do Instagram, eu criei um novo projeto para ajudar justamente a gente se conectar com esses movimentos, esses momentos de lua cheia, de lua nova, entendendo aí os ciclos e usando eles a nosso favor. Então, para quem quiser, nessa ocasião aí de Áries, na lua nova, tem um material disponível para vocês, depois eu vou divulgar, né, só tô contando aqui agora mesmo, que vai direcionar muito a gente para esse momento, para esse movimento, né, e ajudar vocês nesse sentido. Então, tem lá um vídeo, né, lendo o mapa e dizendo ali um pouco do que tá direcionando a gente, né. Vai ter o material em PDF para escrever, a listinha de intenções e rituais, tal, sugeridos, e uma meditação para essa lua mesmo, com a energia de Áries, né, para ativar a coragem na gente, principalmente. Então tá bem especial. Mas depois eu vou divulgar melhor e deixar o link para vocês, que hoje ainda faltam 10 dias, então tá um pouco cedo, né? É bom a gente fazer perto dessa data mesmo, tá? Então tá, aí a gente fecha aí a segunda semana, mais ou menos, né? Aí depois, no dia 19, o Sol vai entrar em Touro. Dia 14, a Vênus entra em Touro. Dia 19, Sol e Mercúrio entram em Touro. Vocês vão perceber que vai dar uma baixada, vai ver assim, baixou, acabou aquela ânsia, aquela pressa, aquela coisa que a gente está vivendo agora. Não sei se vocês perceberam, mas desde 20 de março, né, o ano novo astrológico, quando o Sol entrou em Áries, veio toda essa ansiedade, toda essa coisa, essa pressa, essa, né, vontade e um pouco de agitação mesmo, né? Porque nem sempre é interessante lidar. Então vamos pensar. A gente ainda estava no ciclo lá de peixes, de toda essa questão, né, de confusão, de sensação, né, mais desafiadora emocionalmente falando. Aí o Sol entra em Áries, entre todos os planetas, todos não, né, alguns planetas em Áries também, Mercúrio, Vênus, enfim. E aí a gente sente essa ambiguidade, né, e eu vou falar para vocês. É exatamente o que eu sinto todo dia desde que eu nasci, porque eu sou essa pisciana com ascendente em Áries, Vênus em Áries, então eu tenho muita coisa em peixes, mas eu tenho muita coisa em Áries, então é muito o que eu vivo, essa oposição, essa coisa o tempo todo da emoção em excesso, mas também dessa ansiedade e essa coisa assim mais agitada, sabe? Um lado quer ficar ali quietinha, o outro quer, sabe, sair fazendo. Então, tá sendo desafiador lidar mesmo. Até o dia 10, como eu já disse, vai ser esse movimento, tá? Esse fogo, ele tá fazendo a gente, né, ficar mais agitado. Aí depois, no dia 19, 20, aí vocês vão perceber como vai diminuir essa frequência, como vai dar uma aterrada mesmo, né? E aí, como tudo na vida tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, a gente nunca pode falar que algo é só bom ou só ruim, né? Até porque bom e ruim são pontos de vista, né? São julgamentos. Cada um vai dizer, né, a partir da própria perspectiva, mas a gente vai ter o lado positivo, que é esse ancoramento, que é esse momento de calmaria, que é esse momento de, agora eu posso pensar melhor, agora eu posso planejar, eu posso começar a executar, porque daí a gente vai ter terra, né, para ancorar ali na matéria. No começo é só uma ideia, a semente ela ainda não saiu, né, de dentro ali, né, o que ela vai vir a ser. Então, é esse momento de semente. Aí, em Touro, a gente pode planejar, a gente pode começar, a gente pode respirar. Eu acho que aqui não vai adiantar ter pressa, não vai adiantar atropelar os processos, né? E isso é muito, muito positivo, né? Por isso dos ciclos, porque imagina, né? Se a gente fosse sempre assim, né? Se esse assim for sempre essa energia que tá agora, a gente enlouquece. Então, é bom ter esse momento de calmaria. Só que o lado sombra disso é que traz justamente esse peso demais que pode levar
a letargia, a procrastinação, a gente ficar preso ali, sabe? Tipo, ai, tá bom aqui, nossa, eu tô tão cansada, eu vou ficar. Sabe quando a gente deita no sofá, que a gente tá cansado, chegou da rua, deitei no sofá, vou ficar aqui 5 minutinhos só para descansar, né? E às vezes o corpo quer ficar meia hora, por isso que é a questão de ouvir bem, né, o nosso corpo. O corpo precisa de meia hora, a sua mente acha que em 5 minutos tá bom. Só que daí o que acontece? Você fica lá o resto da noite, ou sei lá, 3 horas e não consegue levantar. Então é muito essa energia do que pode acontecer, e aí só tomar cuidado com isso. Por outro lado, aqui a gente vai estar também se preparando, né, com o touro ali, vai começar a ativar os nossos apegos. Então, essa questão do ficar muito parado significa ficar apegado. É muito um movimento que a gente também tende a ter na vida. Então, às vezes, a gente não quer sair do lugar porque eu tô apegado àquilo que eu tenho e onde eu estou, né? Então, tem situações, sei lá, relacionamentos. Então, tem uma questão de apego aí que vai começar a ficar mais clara. Principalmente porque lá no dia 27 de abril, a gente vai ter a lua cheia. Então, a lua vai opor, ela vai olhar de frente para esse sol em touro, eles vão estar fazendo conjunção com Urano, que também fala muito de desapego, e a lua lá em Escorpião, ela vai pegar lá no fundo e ela vai mostrar todos os nossos apegos, todas as nossas questões bem arraigadas mesmo, para a gente tomar consciência e se desapegar. Tá? Então, os últimos 10 dias aí também podem ser um pouquinho mais intensos, porque ativa emocional, né? A lua cheia, ela é um momento, assim, de muitas ativações. Ela é um momento que pega fundo quando a gente ignora o que a gente está sentindo, quando a gente ignora os nossos processos. Então, ela realmente vai lá buscar e falar, ah, tá bom, você não tá querendo ver? Porque é muito dos nossos processos inconscientes. Aí ela vai e traz à tona. E esse trazer à tona numa lua cheia em Escorpião pode ser um pouco desafiador, pode vir, né, questões, situações e a gente tende a projetar fora. Então, se tem alguém envolvido ali, a gente projeta nessa pessoa, né, a gente vem tudo aquilo que a gente já sentiu um dia. Então, às vezes é uma questão de abandono, de rejeição, a gente vai projetar naquele relacionamento que a gente está vivendo, mas muitas vezes não é ele a causa, a origem, né? Então as coisas elas vêm também para que a gente tome consciência disso. A lua cheia, ela é um momento de iluminação, de realmente colocar luz ali no nosso inconsciente, naquilo que nos trava, nos bloqueia e a gente não tem consciência nem de onde vem, né? E aí em algum momento, quando a gente está preparado, geralmente as coisas começam a aparecer. Então, se surge para você uma situação, uma dor, uma questão, é porque você está pronto para lidar, você está pronta para movimentar aquilo. Pode vir aquele medo e aquela negação. Ah, não, eu não dou conta, e aí você guarda de novo. Tudo bem, em algum outro momento aquilo vai vir de novo, sabe? Então é igual aquela coisinha de enfiar embaixo do tapete mesmo, né? O tapete ele é levantado várias vezes, então levantou, olhei, ah não tô pronta, volta. E isso vai acontecendo até a gente fazer aquele processo lá do começo. Então ressignificar, olhar, curar. Curar é simplesmente você olhar para aquilo e não doer mais. Porque está curado. Então pensa fisicamente na ferida, né? Se tem um corte ali, enquanto ela estiver aberta, está doendo. Então um trauma, um bloqueio é uma ferida aberta, né? Às vezes a gente põe um esparadrapo ali, finge que, né, já cicatrizou, mas se a gente tira, e aí as situações são esses movimentos que vêm e tiram o esparadrapo, o band-aid que a gente coloca e mostram que a ferida ainda está aberta. E aí, em algum momento, a gente vai ter que cuidar dessa ferida, né? Ir lá, fazer o curativo, deixar que ela cicatrize, né? Porque tem pessoas que também ficam ali cutucando a ferida, né? Ela fica revivendo aquilo cada vez. Pensa que cada vez que você pensa naquilo, você tá ali cutucando, tá doendo de novo. E mais uma vez, eu sei que quando a gente fala desses processos, é muito desafiador a gente lidar sozinho. E a gente não precisa, né? Então, nesse momento, é bom a gente se livrar do orgulho, do medo, da vergonha e pedir ajuda,
né? Então, ter uma conversa com alguém que você sabe que pode te ajudar, te auxiliar, buscar uma ajuda profissional é muito importante nesse momento. Ninguém precisa resolver tudo sozinho. A gente não é uma ilha, a gente não está aqui para isso. Então, buscar, né, essa ajuda e saber e confiar. Às vezes, né, eu sei que nem todo mundo pode investir nisso, por exemplo, né? Mas, mais uma vez, lembra que eu falei do poder da intenção? Quando você coloca a intenção, vai aparecer uma oportunidade, vai vir alguém, vai falar de alguma coisa, sabe? As coisas, elas vão se movimentando. Quando alguém decide algo, um novo campo de infinitas possibilidades se abre. Então, as coisas, elas vão levando uma a outra. Então, faz esse teste, decide algo na sua vida. Eu decido que amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou resolver essa questão. E percebe como é como se as coisas fossem se abrindo assim para você. Ou vai vir a solução, ou vai vir um auxílio, ou você vai fazer um movimento de resolução e vai ser muito leve, muito tranquilo, uma coisa que você achava que ia ser super, né, complicada, por isso você evitava, inclusive, você vai lá, pronto, resolveu, porque você decidiu. Então, esse movimento, ele abre muitas portas, tá? Então, esse realmente vai ser um mês em que o nosso poder de decisão, ele vai definir aquilo que a gente vai atrair e aquilo que a gente vai viver, né, na nossa vida, tá? Bem, deixa eu beber mais uma aguinha. Então, a energia, né, de desapego vai ficar muito forte no final do mês. Começo do mês, limpeza, tá? De padrões aí. Meio do mês, intenção, muito importante, abertura de ciclo, então você intencionar para onde sua energia está indo. E final do mês, desapego. É realmente uma energia que vai mexer com os nossos valores também, tá? Aquilo que é importante pra gente, aquilo que faz sentido na nossa vida, manter. E se você tá apegado a alguma coisa e você percebe que aquilo tá se esvaindo da sua vida, confia. Confia, muitas vezes a gente precisa deixar ir para que algo novo e muito melhor possa vir. E o nosso apego, ele impede, porque fala assim, nossa, como pode ser melhor que isso, né? E isso é ego, porque a alma, ela entende o processo. A vida, ela é um contínuo movimento, não adianta. Ela é impermanente. Se a gente tenta se agarrar, a gente vai ser arrastado junto. E o que dói é esse arrastar, é a gente estar sendo puxado, né? Essa sensação, tipo, deixa eu ficar aqui, e aquela dor de você estar sendo arrastado para outro lugar, tá? Então, olha principalmente para esses apegos, olha para esse lugar que a gente tem de achar, né, que as coisas são para sempre e nem a nossa vida é para sempre, né? Eu sei que é um desafio, tá? Falo como uma boa lua em touro que tenho. Então, também lido com os meus apegos emocionais. Então, tá. Só pra gente fechar, eu anotei uma frase que fez muito sentido e que eu queria compartilhar com vocês, tá? Daí eu também... Ai, peraí que eu tô batendo o microfone, depois fica ruim. E aí tem também uma cartinha que eu tirei. Então, a frase é a seguinte, eu vou ler. A cura acontece no momento em que aquele que sofre não vê mais nenhum sentido ou não dá mais nenhum valor à própria dor. Então, o que acontece? Enquanto a gente ficar apegado à dor, no sentido de dar razão a ela, dar sentido a ela, dar valor a ela, tem gente que é como se pegasse aquela dor e ficasse ali, alisando aquela dor, sabe? Tem gente que acha que a dor faz parte dela, no sentido de pertencer a ela, né? Da identificação com essa dor como uma parte sua. Então, são vários processos aí, e eu sei que eles são inconscientes, né? Ninguém sofre porque quer ou gosta de sofrer conscientemente, mas inconscientemente eu posso dizer que sim. E eu já falei isso aqui
E falo mais uma vez que eu já fui essa pessoa que gostava de sofrer. Eu gostava, eu sentia prazer. Eu achava que se eu não estivesse sofrendo, eu não estava viva, eu não estava vivendo. Era uma coisa assim, bem novela mexicana mesmo, sabe? Aquela coisa de se debulhar e chorar e ficar lá. E aquilo me trazia satisfação, inconsciente. Hoje eu tenho consciência, mas na época não, eu achava que estava doendo só. Tá? Então, observa esses processos. Eu também já falei da gente ter problemas de estimação. A gente carrega assim, igual cachorrinho. Tipo, ai, que bonitinho o meu problema de estimação. Principalmente as pessoas que gostam muito dessa coisa de falar do problema, de ficar ali revivendo a cada vez que fala. Ela não percebe, mas ela tá com um problema de estimação. Então, observa quais problemas de estimação aí estão precisando soltar. É igual um cachorrinho, é realmente assim, você olha, ele é tão bonitinho, ele é tão fofinho, não dá coragem de soltar a coleira e deixar ele viver. Só que é igual um animal selvagem, o lugar dele é fora da gente, é na natureza, a gente tem que soltar ele para a natureza, tá? Então, observa tudo isso, espero que ajude vocês de verdade a refletir. E a perceber aí, ver se encaixa em alguma coisa que você está vivendo nesse momento na sua vida, tá? E aí a cartinha que eu tirei para esse mês, olha só que linda, a fonte. Eu amo essa carta e ela é muito poderosa, né? Porque ela é esse sol mesmo, né? E ela tá muito, muito, muito alinhada, incrível, né? Essa questão de como as energias se alinham em várias frentes, digamos assim. Então, a astrologia tá falando desse processo, a numerologia também. Eu não vou falar aqui para não ficar me repetindo na mesma coisa, porque eu gravei o podcast, que eu acho que amanhã vai estar no ar no YouTube, e no Insight Timer eu ainda não sei porque é quando eles aceitam lá, né? Talvez até sexta. Amanhã é sexta, né? Espero que até amanhã, então. E eu falo da energia dos números também e como elas se encaixam, porque é a mesma coisa. Então, a gente tá falando da mesma pessoa. Não vai ser A, B e C, né? Cada um vai falar daquele A, mas vai falar um outro viés, talvez, mas é sempre do A, né? E o tarô também. Então, a carta que saiu, ela é muita energia de Áries, olha, é fogo, né, vermelhinho, e tem esse sol, lembrando que a gente é a nossa própria fonte, ela é a nossa fonte de energia, a nossa fonte de motivação, a nossa fonte de criação, ela tá dentro da gente, ela tá realmente aqui dentro, e quando a gente reflete, observa e decide, né, então o poder da intenção, mais uma vez, as coisas começam a acontecer. Eu posso garantir para vocês, assim, tipo, 1000%. É o tipo de coisa, assim, que eu falo com toda a propriedade, porque é o que acontece. É realmente quando a gente assume esse poder de criador da nossa realidade, assume que a gente é a nossa própria fonte. E a gente para de buscar isso fora. Então, a gente tem muitas pessoas, né, e a gente talvez já caiu nessas armadilhas de buscar a nossa fonte no outro, de achar que o outro é a nossa fonte, a fonte de felicidade, a fonte de preenchimento de alguma forma. A gente faz isso, né, com os nossos filhos, talvez, quem tem filhos, com o nosso parceiro, com os nossos pais, sei lá, a gente tem essa tendência a projetar no outro e às vezes até sugar da fonte dele, porque cada um tem a sua própria, e a gente não vê que dentro da gente tem uma fonte gigantesca aqui pulsando. Às vezes ela tá assim um pouquinho apagada, tá? Porque a gente não tem tanto conhecimento sobre ela, a gente está começando a despertar, e por isso que aqui a gente está no caminho do despertar, mas a gente está começando a despertar para que a gente, para o conhecimento, para a consciência, né, ela era a palavra que eu queria, a gente está começando a despertar para essa consciência de que nós somos a nossa própria fonte, nós somos os criadores da nossa realidade. E isso é muito real também para mim, então eu falo com toda propriedade, com toda convicção, né, disso. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, falei 1 hora. Vou dar uma olhadinha no que vocês estão falando, ver se tem alguma pergunta que dê para responder. Eu não olhei muitos comentários porque tira o foco na hora que a gente tá falando. Você perde totalmente
A Karina perguntou da carta de manifestação. É que eu vejo a lua cheia não como um momento de manifestar, tá, Karina? Eu vejo como um momento de colher, tá? Muito mais de colheita, de acolher as emoções, de observar ali. E a lua nova mais como manifestação. Mas não tem certo e errado, tá? Então não precisa fazer de novo. Na verdade, é que eu gosto de fazer na lua nova. Na lua cheia eu só observo, assim, eu só percebo todo o processo. Então tá, gente, vamos fazer uma meditação para fechar? Vocês podem aí, quem não puder, vai ficar disponível depois, não tem problema, tá? Eu sei que vocês estão aí no meio da tarde, tá? Às vezes não dá para fechar o olho, né, e meditar, mas tudo bem, depois vocês fazem. A Vilmara perguntou de sábado e domingo, né? Eu confesso que eu não sou religiosa, Vilmara. Então, para mim, a Páscoa, se você tem essa conexão, é sempre se conectar com a intuição. A intuição, ela vai dizer, às vezes a gente pensa assim, é um evento, o que eu vou fazer? Mas às vezes se você se conectar com a sua intuição, vai dar vontade de. Essa vontade de que vem na gente de vez em quando, então, eu tô com vontade de fazer isso. É a sua intuição dizendo. Quando a vontade é genuína, né? Não é a vontade tipo, tô com vontade de comer uma caixa de chocolate. Não é nesse sentido. É quando a gente sente de fazer, sabe? Assim, eu sinto, esse fim de semana eu tô sentindo de ficar mais em casa, de ficar mais tranquila. Isso é conexão, né? Porque a gente fala de coisas muito metafísicas, mas depois a gente desliga aqui e volta para a vida normal. Então a gente vai cozinhar, a gente vai conversar com alguém, a gente vai assistir alguma coisa. É a vida normal. Só que é na vida normal que a gente vai manifestar quem a gente é, né? Então é muito mais a intenção, mais uma vez, é mais a maneira como a gente tá fazendo as coisas do que a coisa que a gente faz em si, percebem? Então a intenção por trás, que é o mais importante. Então se conecta com sua intuição e o que traz para você essa sensação de renovação, tá? Isso é o mais importante. Se a gente está falando de renovação, de renascimento, o que faz você se sentir renovada e renascida? Ou o que você pode fazer para se sentir assim? Então é sempre essa ideia, né? O ritual é só essa conexão com a energia que a gente quer trabalhar. E a gente pode trabalhar qualquer energia. Então tá, vamos lá. Vamos fazer a meditação. Deixa eu só ligar aqui. E depois quem não puder agora pode fazer depois na gravação. Feche seus olhos agora e respire profundamente. Mais uma vez. Vai respirando e se conectando com a sua presença que habita esse corpo. Se conecta com a parte sua mais profunda, mais interna, mais verdadeira, aquela que poucas pessoas conhecem ou veem, e que talvez até mesmo você não conheça direito. Quanto mais você respira, mais você relaxa e mais você vai se abrindo para que essa presença surja e tome conta do seu corpo. Essa presença é a sua verdadeira essência.
quero que você tente de verdade se conectar com ela e perceber que ela não tem forma. Perceber que ela não se importa com a forma física que você tem, se você é alto, alta, baixo. Não importa a sua circunferência externa. Ela é fluida, ela é leve. Ela não se importa com a sua idade, porque ela não tem idade. Ela é atemporal. Quero que você se conecte profundamente com essa parte sua. E pode ser realmente desafiador no primeiro momento perceber algo tão sutil, sem forma, porém com uma energia muito poderosa. E agora ela vai começar a se apresentar para você, crescendo no centro do seu peito, uma forma de sol, um pequeno sol que preenche todo o seu peito e ilumina todo o seu corpo. Quero que você sinta esse sol, que você sinta a luz que ele emana e até o calor que ele traz para o seu corpo. Ele é a vida que pulsa nas suas veias. Ele é você de verdade. E esse sol, essa parte sua, ela é uma pequena centelha de um grande sol muito maior que ele. E eu quero que você imagine agora esse sol no espaço, o grande sol central, que envia toda a energia para alimentar o nosso pequeno sol. A gente pode não perceber, não ter consciência, mas é ele que alimenta a nossa alma, que mantém a nossa frequência elevada. É ele que faz com que a gente não desanime, mesmo quando passamos por situações bem desafiadoras. É ele que traz a coragem de sempre seguir em frente, mesmo que o nosso ego sinta medo. E eu quero que você imagine agora que desse sol central sai um fio de luz dourada. E ela vai atravessar todo o universo, entrar na Terra e se acoplar com o seu pequeno sol, com o seu sol central. E vai fazer essa conexão direta com a fonte. Assim, ela pode enviar mais energia, de coragem, de força vital para a sua vida. Eu quero que você sinta que o grande sol central vai abastecendo o seu pequeno sol. Isso vai trazendo para o seu corpo uma sensação
incrível de força, de coragem, de vitalidade, de vontade. Você se sente extremamente motivado, motivada, empolgado para viver a sua vida. Confiante nas infinitas possibilidades que o universo pode te oferecer, porque você é o universo e você é capaz de direcionar a sua energia criativa através da sua intenção. Ao mesmo tempo, imagina que esse sol vai enviando um raio luminoso, sutil, brilhante, que vai entrando pelo topo da sua cabeça e limpando toda a sua mente. Vai limpando todo o pensamento negativo, todos os padrões mentais que insistem em fazer os mesmos caminhos neurais e pensar sempre da mesma forma, não vendo outras alternativas que estão à sua disposição. Sinta e permita que essa luz faça essa limpeza no seu campo mental, trazendo clareza, consciência, luz e foco da sua vida. E ela vai descendo pelo seu corpo e indo agora em direção ao seu pequeno sol. Vai limpando qualquer mancha, qualquer miasma, qualquer mágoa que esteja alojada aí. Toda tristeza que possa estar impedindo você de acessar a sua verdadeira essência. Deixe que essa limpeza aconteça. Confie, acredite e sinta. Qualquer sensação física que você tenha é absolutamente normal. Confie no processo. Confie na sua própria luz. E sinta essa força crescendo dentro de você. Toda a coragem que você precisa já está aí dentro. Seu coração quer te guiar e te conduzir a partir de agora, com toda a coragem que você precisa. Quanto mais conectado e conectada estiver com Ele, mais fácil, mais leve, mais claro o caminho vai ser. Saia da mente. Use apenas como um processador que ela é, para processar ideias, mas não para dirigir a sua vida. E permita que seu coração seja o seu guia. Sua mente pode até discordar, mas se você se colocar em movimento, você vai perceber que era a resposta certa, que era o caminho certo para você. Respira. Vai sentindo o seu corpo leve, com essa energia, com essa frequência sutil e extremamente elevada. E imagina que do seu coração vão saindo raios de luz agora. E eles vão descendo pelo seu corpo, pelas suas pernas,
e vão saindo pela sola dos seus pés e vão descendo em direção ao centro de Gaia, ancorando essa frequência, essa energia neste planeta, fazendo com que ela se manifeste na sua vida de uma forma física, tangível. Você vai perceber a diferença na sua vida a partir de agora. Você vai se sentindo aterrado, aterrada, seguro. Tudo está bem no seu mundo agora. Sinta a paz que essa sensação maravilhosa te traz. Respira. Vai voltando a sua atenção agora para o seu corpo físico novamente. Vai mexendo lentamente seus dedos, das mãos, dos pés. Vai mexendo suas mãos e seus pés gentilmente, sem pressa. Vai mexendo o seu pescoço de um lado, do outro. Respira. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar para aqui, para agora. Tudo bem por aí? Como é que foi para vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Se puderem beber uma aguinha agora, vai ajudar a dar uma circulada na energia, porque daí sai, né, a limpeza, você vai fazer xixi, você vai soltar, né, essa energia e vai também fazer circular o que a gente, como eu posso dizer, não só trabalhou, mas eu queria usar uma palavra que me fugiu agora, o que a gente instalou agora, porque a gente fez um trabalho energético aí de instalação, né, de energias, então é bom ancorar elas na gente. Então, se vocês puderem beber um copinho de água agora, vai ser bom, tá bom? Então é isso, agradeço de coração para quem ficou até agora, para quem ficou aqui comigo, para quem confia no meu trabalho, na minha energia. E a gente se vê agora com mais sequência e eu vou falando para vocês das coisas que eu estou fazendo, planejando, enfim, vou estar sempre divulgando, tá bom? Espero de verdade que seja um mês maravilhoso para vocês, que vocês possam usar o poder da intenção, que é algo que eu bati bastante aqui na tecla, porque foi o que me veio aqui, tá bom? Dá um soninho gostoso agora. Aproveitem essa energia e tentem carregar ela para o resto do seu dia, tá bom? Que bom que vocês sentiram. Estou muito feliz, porque ela é uma energia muito forte, muito amorosa, muito sutil, tá bom? E daí, se vocês quiserem depois refazer, depois eu deixo ela disponível separado, eu vou postando, tá bom? Beijo enorme para vocês. Fiquem bem aí. Um beijo no coração. E até mais. Tchau, tchau. Gratidão imensa.